Olá, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre os aspectos nutricionais para praticantes de tênis. Seja você um profissional ou amador, eu espero que esse conteúdo enriqueça o conhecimento de vocês acerca da alimentação e possa contribuir para vocês melhorarem a saúde de vocês de modo geral e melhorar também a performance e os treinos aí para a competição. Uma breve apresentação, eu sou Lorraine Mendes, sou nutricionista clínica e esportiva, estou atuando em Mogi das Cruzes e eu fiquei bem feliz com o convite para criar esse material, que, como eu falei, eu espero que sirva como um orientador, né, um norte para melhorar a dieta de vocês e, lógico, também melhorar a performance com o tênis. A gente sabe aí que o tênis é uma atividade que exige agilidade, força, foco, concentração e exige também uma demanda energética alta. Por isso que eu trouxe aqui nesse primeiro slide para vocês algumas definições do que é cada nutriente. E aí mais à frente um pouquinho a gente vai falar especificamente sobre cada um deles, como colocar no cardápio, na dieta e algumas fontes alimentares, tá bom? O carboidrato, como vocês estão vendo aí, é uma fonte de energia, serve também como um estoque energético. Nós temos um estoque no nosso músculo e no fígado, que é estocado em formato de glicogênio, tá? E ele vem através da glicose, que a gente consegue através da dieta. A proteína, como principal fonte para a recuperação das fibras musculares. Então, durante a prática do tênis e de qualquer outra atividade física, a gente recruta muitas fibras musculares. Então, é super importante esse consumo de proteína para recuperar essas fibras e também para fazer a síntese proteica, tá? Temos também a gordura, que compõe aí o grupo dos macronutrientes. Ele é responsável pelo transporte de vitaminas lipossolúveis e também como fonte energética, tá? E já no grupo dos micronutrientes, nós temos aí as vitaminas e os minerais, que são responsáveis por manter a nossa imunidade em dia, né? Se estiver consumindo a quantidade ideal de vitaminas e minerais. É responsável também por mediar aí o metabolismo energético. Então, no metabolismo do carboidrato, da proteína e da gordura, é essencial que tenha aí todas as vitaminas e minerais na quantidade ideal para poder fazer esse metabolismo funcionar, tá? Então, eles são, na verdade, os nutrientes reguladores do nosso metabolismo, tá? O equilíbrio da dieta, alinhado aí com um bom treino, eles são capazes de melhorar a recuperação e a performance na quadra, tá? Então, esse exemplo que eu escrevi aqui em laranja para vocês, né? A performance e o desempenho, eles vão depender do treino e da recuperação. E essa recuperação depende do conjunto de uma dieta que contém aí todos esses macro e micronutrientes em quantidade ideal. Então, quando eu falo em equilíbrio, eu estou me referindo a uma dieta onde seja possível fornecer as quantidades adequadas de macro e micronutrientes, né? Então, grupos de carbo, de proteína e gordura, mais as vitaminas e os minerais, tá? Gerando, assim, um balanço energético que vai contribuir para uma manutenção da massa corporal, do peso, do estoque energético e também da performance, tá? Então, isso tudo adequado, né, de uma forma bem adequada, vai melhorar com certeza a performance desse atleta. Então, nesse slide aqui a gente começa a falar sobre
o carboidrato, né, que é o primeiro grupo dos macronutrientes. Gosto de iniciar por ele, porque, como eu falei, ele é fonte de energia, e vocês podem ver aí, na primeira linha aí do slide, ele deve fazer parte da dieta, né, de 60% a 70% da necessidade energética total. Então, por exemplo, numa dieta que a gente tem 2.000 calorias, em torno de 1.200 a 1.400 calorias, elas devem ser provenientes do carboidrato, tá? Então, isso é super importante, isso para vocês entenderem como é alta essa demanda de carboidrato para poder gerar energia, tá? Lembrando que esse é apenas um exemplo, tá bom? Dessas 2.000 calorias, né? E 1.200, 1.400 sendo de carboidrato, tá? Porque essa demanda, ela vai variar de indivíduo para indivíduo, né? De atleta para atleta. Cada um requer uma necessidade individualizada, tá? E vai depender também da taxa metabólica basal, da massa corporal e também das atividades que esse atleta executa ao longo do dia, tá bom? Esse carboidrato ele deve ser bem distribuído ao longo do dia, tá? De modo a garantir que ao longo do dia ele vai ter ali um estoque energético adequado para exercer aí todas as atividades. A maior, né, causa de fadiga é causada aí por uma deficiência de glicogênio, tá? E isso muitas vezes acontece quando não se consome a quantidade adequada de carboidrato, tá? Tanto antes, como durante, como após a competição ou treino, tá? Então, eu coloquei uma recomendação aqui que dá para individualizar um pouco mais para cada um de vocês, em torno de 8 a 10 gramas de carboidrato por quilo ao dia, tá? Então, essa é uma recomendação para quem treina aí de forma bem intensa, tá? E tá sempre em competições e treinos, tem pouco tempo de descanso entre uma competição e outra e entre os treinos também, tá ok? A proteína, né, como eu já disse, ela tem uma função construtora, ela vai auxiliar na recuperação das fibras musculares. E aí algumas fontes, né, tem até uma foto aqui que eu coloquei ao lado. As principais fontes proteicas para a dieta são as carnes, ovos, os laticínios, leguminosas, né? Nós temos uma boa fonte proteica nos feijões, nas ervilhas, né? Inclusive como uma opção para aquelas pessoas que não consomem carnes por serem vegetarianas ou veganas, né? Ainda temos um suplemento que é o whey protein, uma boa fonte proteica, né? A proteína ela também deve estar bem distribuída ao longo do dia, deve fazer parte aí de 20 a 30% da necessidade energética total. Então, retornando lá com um exemplo de 2.000 calorias, em torno de 400 a 600 calorias devem ser provenientes de proteína, tá? E aí, novamente, para individualizar um pouco mais a recomendação, de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo do peso ao dia, tá? É uma forma aí de individualizar bem a conduta para cada atleta, tá? E aí a quantidade pode variar de acordo com cada momento que você vai consumir aí na dieta, tá bom? Lembrando que alguns estudos recentes vêm mostrando que a proteína, ela tem o seu efeito, né, por exemplo, de manutenção ou ganho de massa muscular, ela vai ter o seu efeito independente do momento em que se consome essa proteína, tá? O importante é que a quantidade diária seja atingida, tá ok? Tem muitas dúvidas, né, sobre o melhor momento e que consumir e as fontes, né? Então, as fontes, volto a repetir, são carnes, né? Carne vermelha, carne branca, peixe, frango.
os laticínios, né, os leites e os derivados, iogurte, queijo. E aí, como opção vegetariana ou vegana, nós temos os vegetais e todas as leguminosas, tá? Como ótimas fontes de proteína. Agora, um grupo alimentar que muitos não dão a importância que deveria dar, e inclusive tentam a todo custo restringir o consumo desse grupo, que é super importante para a dieta, tá? A gordura, ela deve fazer parte da dieta aí de 20 a 30% das necessidades energéticas total. Vai auxiliar aí para o balanço energético, né? Então, numa dieta aí com 2.000 calorias, deve ser composta aí de 400 a 600 calorias provenientes de gordura. Ela também auxilia no estoque energético. Então, a gente armazena a molécula de gordura em forma de triacilglicerol, tá? Essa molécula, ela também ajuda no fornecimento de energia, tá bom? A recomendação é que seja de 1 grama por quilo ao dia, tá? Então, um indivíduo aí de 70 quilos, ele deve consumir em torno de 70 gramas de gordura por dia, tá? E quais são as fontes, né? Que tipo de fonte de gordura saudável devo consumir? Sempre priorizar gorduras de boa qualidade, tá? O azeite é uma boa fonte de gordura. Peixes, que tem fontes de ômega 3, né? Então, a gente tem a sardinha, tem o salmão, né? Peixes de águas frias. Oleaginosas, como castanha, nozes, amêndoas, pistache, né? São fontes também muito excelentes de gordura. E também temos o abacate, né? Riquíssimo em gordura poliinsaturada, que ajuda no balanço energético, além de ser super saudável, é super versátil, né? Então, vale a pena incluir na dieta, tá bom? Não menos importante do que todos os nutrientes citados, eu deixei esse slide aqui separadinho para a gente falar da hidratação, né? A água, ela é fonte de vida e ela promove aí para o atleta, né, de tênis, a regulação térmica, né? A perda de água depende de vários fatores, então é um ponto a ficar muito com muita atenção, tá? Porque essa perda hídrica ela pode acontecer, até coloquei todas as variantes, né? Pela composição corporal, pela taxa metabólica, a aclimatação do atleta, né? Às vezes um atleta ele tem uma melhor facilidade em se adaptar às temperaturas, né, externas, né? E elas influenciam muito nessa perda hídrica. A variedade e intensidade dos exercícios realizados, né? Tanto durante o jogo como o treino, as diferenças, né, no VO2 e diferenças nas funções desempenhadas, tá bom? Então, tudo isso pode influenciar aí na perda hídrica, tá bom? E aí é super importante manter a hidratação adequada. Mais para frente tem a recomendação de água, mas o ideal é que no mínimo 35 ml por quilo do peso para se manter aí o mínimo de hidratação, tá bom? Além de promover a regulação térmica, a água ajuda no transporte dos nutrientes e sais minerais, tá bom? Sempre importante manter essa hidratação antes, durante e após a competição e os treinos, tá ok? É super importante que a gente mantenha a quantidade ideal aí dos nutrientes, né, no consumo aí ao longo do dia. Porém, a gente sabe que em fase de treino intenso e também de competição, essa demanda energética ela aumenta, né? E se o consumo desses nutrientes e a hidratação não estiverem adequados, vai levar a um quadro de fadiga
tanto central como periférica, né? Vai causar aí uma carência de micronutrientes que podem levar a uma supressão imunológica, tá? Então, uma queda na imunidade. Vai levar também à queda do rendimento, porque se você não estiver consumindo a quantidade energética ideal, a tendência é você não render o que você precisa render, tanto nos treinos como na competição, né? Mais importante ainda na competição. E a recuperação inadequada, tá? Então, lembra que a proteína, o carboidrato, eles fazem parte da recuperação. E se não acontecer uma boa recuperação, pode aí ter um grande risco de ter lesões, tá bom? Para que tudo isso, então, seja evitado, é importantíssimo manter uma nutrição balanceada e equilibrada, né? Onde a gente consiga compor aí em todas as refeições preparações com todos esses macro e micronutrientes, né? Para tornar aí a alimentação como um foco de saúde, né? De geração de saúde para melhorar sempre a performance do atleta. E aí, nós já conhecemos aí os grupos alimentares, né? E agora, né? O que fazer? Como me alimentar corretamente, né? Como combinar os alimentos para garantir tudo isso que a Nutri falou. O excesso ou, né, e a falta de informação fazem as pessoas terem muitas dúvidas do que comer, né, para melhorar o rendimento. E isso não acontece só no tênis. Isso acontece em todas as outras modalidades esportivas, né? E falando especificamente do tênis, antes da competição, é importantíssimo que a gente tenha aí uma quantidade ideal de fontes de carboidrato, evitar aí antes da competição o consumo de preparações pesadas, né? Então, nunca vai comer uma feijoada para ir para uma competição ou para um treino, porque isso vai te manter pesado, né? Cansado. Então, preferir sempre preparações leves, que vai te dar energia, mas elas precisam ser leves, tá? Não vão atrapalhar aí o seu metabolismo. E manter uma alimentação equilibrada e balanceada, né? Para poder garantir aí todos os nutrientes. E pós-competição, né? Qual que é a importância aqui? Garantir um aporte energético adequado para melhorar a recuperação, né? Então, a gente vai ver alguns exemplos aí para frente de como que a gente melhora essa recuperação, tá? A hidratação também é super importante, é um fator muito importante, na verdade, porque durante a competição ou treino tem uma perda hídrica muito alta, né? E também fazer uso de elementos anti-inflamatórios, tá? Quais são eles? Todas as vitaminas que contém nas frutas, né? Principalmente vitamina C, vitamina E, elas vão agir aí como um anti-inflamatório, antioxidante, e é super importante para neutralizar o nosso metabolismo, tá? Porque em atividades intensas, a gente gera muitos radicais livres, tá? E esses radicais livres, eles vão levando aí a um envelhecimento precoce. Então, é super importante tentar manter aí em equilíbrio, tá ok? Então, quais são as adaptações que temos que fazer na dieta, né? Antes da competição, né? A quantidade que tem que ser ideal de carboidrato para poder, lógico, gerar energia. Então, lembrem sempre, carboidrato, fonte de energia, tá? Manter uma alimentação equilibrada e balanceada, evitar o consumo de preparações pesadas. E o que comer, então, antes da competição? Qual que é uma combinação legal aí para pré-treino, né, ou pré-competição? 300 ml de leite batido com fruta, tá? Uma vitamina, né? Ou um iogurte natural com 60 gramas de granola. Ou então um pãozinho francês, olha que delícia, com uma fatia de queijo, mais uma fruta.
tá? Então, aqui a gente está tendo um exemplo, né? São 3 exemplos de preparações que fornecem em torno de 50 gramas de carboidrato, mais 10 gramas de proteína, tá? Pelo menos 1 hora antes da prática aí do treino ou da competição, tá bom? Isso vai garantir um tempo hábil para metabolizar esses nutrientes, tá? E garantir que ao iniciar a prática aí do treino ou da competição, você tenha um estoque legal de nutrientes para poder competir, tá bom? E aí, a quantidade de água aqui, 35 ml por quilo do peso ao dia. Essa hidratação, ela também tem que estar aí ao longo do dia, tá bom? Não pode esquecer, que ela que vai garantir aí o transporte dos micronutrientes, tá ok? E durante a competição, né? Quais são as adaptações da dieta, né? Qual a intenção de uma dieta aí durante a competição? A manutenção da glicose sanguínea, né? E, consequentemente, um bom estoque aí, uma recuperação do glicogênio. O consumo de carboidrato deve acontecer aí durante a competição. Vai ajudar na melhora da concentração, vai diminuir a fadiga. E o recomendado é que seja de 0,7 gramas de carboidrato a cada hora de treino ou competição, tá? Isso vai girar em torno aí de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de treino ou competição. Aí eu coloquei o que consumir, né? 3 bisnaguinhas com geleia de fruta, tá? Então vamos lembrar que aqui durante a competição nós precisamos de energia pronta. Então, um carboidrato que não contenha tantas fibras, que você vai consumir e ele rapidamente vai virar glicose na corrente sanguínea para gerar energia, tá ok? Então, as bisnaguinhas, temos aí um gel, né? Aqueles industrializados, né? Uma unidade de Carb Up em gel. 5 colheres aí de uva passa, que dá em torno aí de 40 gramas, tá? Esses são exemplos de preparações que vão fornecer em torno de 50 gramas de carboidrato, tá ok? Para serem consumidos a cada 1 hora, tá? Tem outras opções, tá? Eu pensei aqui em opções práticas. Podemos fazer o uso da maltodextrina, que eu vou falar um pouquinho dela mais à frente, tá? Na parte de suplementação. E as bebidas isotônicas acrescidas de carboidrato, elas também são recomendadas, tá? Porém, quando esse tempo de atividade, né, de competição ou treino, exceder 2 horas, tá ok? E aí, após a competição, que é um momento muito importante, tá? Principalmente porque a gente sabe que tem muitas situações do tênis em que a competição ela começa num dia e no outro já tem mais jogo, né? Ou um curto tempo, curto espaço de tempo, a gente já tem treino novamente, tá? Então, esse pós-competição ele é super importante, tá? Vai ajudar na recuperação rápida e eficiente. Novamente, precisa de ter um consumo de carboidrato ideal para poder fazer essa recuperação. A refeição na primeira hora após o término da competição ou do treino, ela é super importante, tá? Porque ela vai garantir uma ressíntese aí do glicogênio. E o que é recomendado? De 0,7 a 1,5 gramas de carboidrato a cada 2 horas. Então, finalizou a competição, por exemplo, ao meio-dia. Dentro da primeira hora, já procurar fazer a refeição. E depois, a cada 2 horas, fazer as outras refeições com essa quantidade de carboidrato, tá? Isso vai garantir uma boa recuperação, uma ressíntese do glicogênio, uma melhora aí na fadiga, tá? E o consumo também de proteína, que também é super importante, deve estar calculado de 0,5 após o término aí da prova, né, da competição ou do treino. E aí, o que comer, né? O que consumir, então, após a competição? Coloquei novamente 3 exemplos, tá?
um prato de macarrão ao sugo com uma porção pequena aí de frango, tá? Pode ser carne também, carne vermelha. Um copo de vitamina com leite, whey protein, banana e aveia. Então, essa composição aqui vai garantir para um atleta de 70 quilos a necessidade energética aí de 50 gramas de carboidrato, mais 35 gramas de proteína, tá? A outra opção, um purê de batata doce com frango grelhado, tá? Então, isso aqui é uma composição básica, tá bom? Existem outras composições, um nutricionista pode indicar, né, preparações diversas para que se encaixe, né, na rotina aí e nos hábitos alimentares também do atleta, tá bom? Esse conjunto aí de carboidrato com proteína vai garantir uma reposição do glicogênio muscular, o que eu falei anteriormente sobre a ressíntese, né, do glicogênio. E aí a suplementação também, né, muito questionada sobre a sua necessidade, a sua ação no metabolismo, no organismo, né? Cabe sempre salientar, primeiramente aqui, que toda suplementação ela deve ser avaliada por um nutricionista, né, sobre o uso dele na dieta, a sua necessidade, tá bom? E aí eu separei aqui 5 suplementos, os mais utilizados, tá? Principalmente no consultório, né? E também os mais acessíveis, e também com mais comprovações sobre o seu uso, tá? Aí eu tô falando da creatina, do whey protein, da cafeína, a maltodextrina e o ômega 3, tá? Então, são 5 suplementos aí com boas comprovações científicas do uso e que podem auxiliar bastante aí na recuperação, na performance de vocês, tá? Então, iniciando aí pela creatina, o que é a creatina, né? É uma molécula sintetizada pelo nosso fígado, os rins e pâncreas, né? E ela é naturalmente encontrada também nos alimentos de origem animal. Então, carnes, né? Possui uma boa quantidade de creatina, tá? Essa creatina, ela fica estocada no nosso músculo esquelético e ela é capaz de aumentar a nossa força, né? E, consequentemente, se estiver aliada aí com bom treino, aumento também de massa muscular e melhora no desempenho, tá? Então, quando a gente fala nessa melhora do desempenho, a gente fala que ela tem um poder aí ergogênico, tá bom? E aí existem 2 formas de fazer a suplementação da creatina, tá? Uma forma onde a gente eleva essa concentração num curto espaço de tempo, então de 7 a 8 dias, atingindo o limite de concentração, fazendo o que chamamos de saturação, que é quando a gente suplementa entre 0,3 a 0,5 gramas de creatina por quilo do peso, para ser dividida, fracionada aí de 3 a 4 vezes ao dia, tá ok? O horário da suplementação, ela nunca vai interferir aqui na ação dela, tá bom? E aí, depois do período de saturação, ou se não tem muita pressa para saturar, para aumentar essa concentração na corrente sanguínea, podemos fazer aí a recomendação de manutenção, que é quando a gente suplementa em torno aí de 0,03 a 0,1 grama por quilo ao dia, tá ok? E aí essa suplementação, ela pode ser feita de uma forma muito segura, por até 5 anos, ininterruptamente, tá? Nesse período aí, ele vai ajudar a favorecer o aumento de massa muscular, melhorar a performance, força, tá? Mas pode acontecer de ter uma menor síntese endógena, tá bom? Já o whey protein é a proteína do soro do leite, possui um alto valor nutricional, né? Então, no whey protein a gente tem aí bastante micronutrientes, os aminoácidos essenciais, né? Que são aqueles que nós precisamos adquirir da dieta, tá? Que não produzimos. E aminoácidos de cadeia ramificadas, tá? Esses que auxiliam
bastante no processo de recuperação e ganho de massa muscular. A whey protein, ela é utilizada, gente, para compor a dieta e atingir as necessidades de proteína. É para qualquer pessoa tomar? Depende, tá? A recomendação da proteína que provém do whey protein deve ser de acordo com o que o nutricionista indicar, tá bom? Então, muitas vezes, o atleta, ele até consegue adquirir essa quantidade da alimentação, de alimentos, né? Mas, muitas vezes, por já estar até saturado, né, de consumir frango ou ovo, aí a gente entra com essa estratégia para poder garantir aquela quantidade de proteína suficiente, tá ok? Os tipos de whey, né? Então, você entra numa loja de suplemento, tem muitos wheys na prateleira, né? E aí a gente tem 3 no mercado, tá? 3 tipos. O hidrolisado, ele vai melhorar a digestibilidade, a absorção dele é mais rápida, tá bom? Porque como o próprio nome diz, ele já vem hidrolisado, ele já vem quebrado, com uma mais facilidade do nosso metabolismo fazer a digestão e o metabolismo desse nutriente, tá? Temos o tipo isolado, que é até 90% de proteína por porção. Ele não contém carboidrato ou gordura em quantidade significativa nessa porção, tá bom? Então, é um whey um pouco mais puro, tá bom? O concentrado, ele pode conter carboidrato, tá? E gordura na composição, tá? O whey protein concentrado, ele pode ter de 35% a 80% de proteína na sua porção. E aí chegamos na cafeína, que também é conhecida como um recurso ergogênico. Então, ele vai ajudar a melhorar aí o desempenho, tá? Vai potencializar a atividade exercida, tá? Então, durante a prática do tênis, o que a cafeína ela pode fazer pelo atleta, tá? Vai aumentar a concentração, né? Esse atleta ele vai ter uma maior concentração no jogo, aumento da resistência também e uma melhora aí na fadiga. Então, vai diminuir essa fadiga, tá? Essa percepção, na verdade, de cansaço, tá bom? A dosagem indicada é de 400 miligramas ao dia, pode ser em cápsula ou pode ser em café coado, tá bom? 5 xícaras de café vão fornecer em torno dessa recomendação de 400 miligramas de cafeína ao dia. Uma outra recomendação para fazer um cálculo de dosagem de cafeína é utilizar essa fórmula de 3 a 6 miligramas por quilo do peso, tá ok? Aí a gente também tem a maltodextrina, que é um carboidrato de rápida e fácil digestão. Ela é derivada da hidrólise, né, da quebra do amido ou da fécula. Então, por ser um carboidrato, ele vai ser fonte de energia, tá? Então, é um suplemento que aumenta a energia, tá? E aumenta instantaneamente, porque é um carboidrato de rápida absorção. Vai promover uma recuperação, uma ressíntese do glicogênio, né? Então, aí fica como uma ótima opção, por exemplo, para um pós-treino, tá? E melhora também a concentração e o foco, tá ok? De 30 a 60 gramas antes, durante e após. Ou então, sempre de acordo com a orientação nutricional. Essa é a recomendação da maltodextrina. Aí a gente tem o ômega 3, que é composta aí por ácidos graxos poliinsaturados e essenciais, tá? O que o ômega 3 tem que pode ajudar aí o atleta? Vai reduzir o estresse oxidativo causado justamente pela atividade física, tá ok? Então, também como um anti-inflamatório. Vai melhorar o perfil lipídico desse atleta, né? Prevenindo lesões cardiovasculares e também uma melhora cognitiva, tá bom? Esses são os principais
as principais funções, aí, os benefícios da suplementação do ômega 3, tá? O café da manhã, a gente tem aqui como um exemplo de como deve ser iniciada, né, a dieta desse atleta. E aí eu coloquei algumas refeições como exemplos, tá? E aí o café da manhã, né? Todo mundo fala que a gente tem que se alimentar como um rei, né? Então, buscar consumir aí os carboidratos, proteínas e gordura, sem esquecer da qualidade, tá bom? Então, uma boa quantidade, mas sem esquecer da qualidade. Então, o que a gente tem aí como fonte, né? Energética para o café da manhã. Pode compor aí o nosso café. Então, leite, manteigas, queijos, iogurte, ovos como boa fonte proteica, os pães, os tubérculos, né? Batata doce, mandioca cozida, aveia, semente de chia e linhaça e também todas as frutas, tá? Então, dá para fazer uma boa composição para o café da manhã, para que forneça aí os nutrientes importantes para iniciar o dia com energia, com foco, né? Aí os lanches, né? Eles devem ser variados, né? Então vamos lembrar que numa dieta equilibrada a gente não fica muito tempo em jejum, tá bom? Principalmente quem é atleta. Precisa colocar vários lanches ali ao longo do dia para poder atingir o balanço energético ideal, né? E também consumir aí todos os nutrientes que precisam para recuperação, tá? Então, os lanches, eles devem ser variados, completo em macronutrientes. Então, ele deve ter sempre fonte de proteína, de gordura, de carboidrato, né? E é uma ótima refeição para incluir fontes de micronutrientes e fibras, tá? Então, o que a gente pode preferir aqui num lanche da manhã ou um lanche da tarde? Vitaminas, iogurte com frutas e cereais, né? Então, iogurte com granola e uma banana ou morango. Tem até um exemplo aqui na foto, tá super bonito. Essa tigelinha aqui de frutas, né? Lanches naturais, fruta com aveia e whey protein pode ser batido no liquidificador, tá? Castanhas para fornecer também uma boa quantidade aí de gorduras, tá bom? O almoço e o jantar deve promover aí equilíbrio e leveza, tá? O arroz e o feijão na dieta de um atleta é super importante, porque vão fornecer aí aminoácidos essenciais, tá? Além de dar saciedade e contribuir aí com o balanço energético. Massas, né? Macarrão, nhoque, todo tipo de massa vai ajudar aí na recuperação pós-treino. Carnes magras, incluindo peixes, pelo menos de 1 a 2 vezes na semana. Legumes e verduras de forma bem variada. Então, quando a Nutri fala prato colorido, é para garantir uma variabilidade de nutrientes nesse prato, tá? Para garantir que o atleta esteja consumindo uma boa quantidade de vitaminas e minerais que vão contribuir aí para regular todo o seu metabolismo, tá? E de preferência frutas na sobremesa. E aí eu separei esse slide para falar da ansiedade e imunidade, tá? Que são itens importantes na vida de um atleta, seja ele amador ou profissional, tá? É super importante saber controlar essas variáveis, né? Porque pode acabar atrapalhando, né? Na hora da competição, tá? Então, super importante para cuidar da ansiedade aí, praticar atividades que dão prazer, né? Então, leitura, música, dança, meditação e também praticar outros tipos de esportes, né? Que esse atleta goste de fazer por hobby, por prazer, isso ajuda a aliviar a ansiedade, né? É lógico, nada que vai interferir aí na sua performance, né? Dentro da quadra. Mas é importante ter esse momento de distração para poder amenizar a ansiedade. Manter também os treinos em dia,
conforme a orientação do preparador físico e técnico, isso é super importante. Junto aí com uma alimentação saudável e consciente, né? Respeitando aí o consumo de todos esses nutrientes que a gente conversou para garantir uma boa recuperação e garantir também um aporte de nutrientes que vai assegurar uma imunidade, né? Então, vai manter ali o atleta livre de possíveis patologias, tá bom? E, não menos importante, o descanso adequado, o sono noturno, né? Então, isso é super importante para a reparação, tanto da saúde física como da saúde mental. Então, busquem praticar essas ações que, com certeza, haverá uma melhora, sim, na performance de vocês, tá bom? E é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu espero que o conteúdo tenha sido importante para vocês. Estou deixando aqui para vocês o meu contato, tem meu e-mail, tem minhas redes sociais. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato, que aí eu vou procurar respondê-los da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigada, até logo.